Olá, queridos e queridas, manos e manas de alma, belezinha, belezinha? Espero que vocês estejam bem. Continuando com a nossa série de vídeos de férias. São vídeos mais curtos, porque muita gente está viajando, está na correria, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês também, nessa época que é uma época bem difícil para muitos sobreviventes. Final de ano, festas, viagens, muitas vezes, né, com a família narcisista. Espero que esses vídeos possam estar ajudando vocês. Quem está chegando aqui agora não me conhece, eu sou Virginia Cosa, sou psicanalista clínica e aqui eu falo sobre mães narcisistas e levo cura e superação através do meu curso online Como Superar Mães Narcisistas, que está com vagas abertas. Link aqui no primeiro comentário fixado. Vou responder algumas perguntas da caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você quer me seguir, abre seu Instagram, coloca aí Como Superar Mães Narcisistas, você já vai achar o meu perfil com uma fotinho minha lá. E lá você pode enviar a sua pergunta. E a pergunta de hoje é se narcisistas buscam terapia. A mãe narcisista vai à terapia? Os narcisistas buscam terapia? Bom, depois que começamos a divulgar sobre o narcisismo, a informação chegou, né, na sociedade de modo geral aqui no Brasil, e que bom. Com isso, a população em geral está se conscientizando, não digo que já se conscientizou, porque é um caminho longo, mas a sociedade está se conscientizando, inclusive as próprias pessoas com transtornos de personalidade, seja da categoria B ou não, e os narcisistas estão junto com a categoria B de transtornos de personalidade, junto com psicopatas, histriônicos e borderlines. Então, eles estão alcançando a informação a respeito deles mesmos. Obviamente que quase todos, se não a maioria, não se identificam como narcisistas, e por não se identificarem como pessoas narcisistas, logo que não vão à terapia. Salvo que aqueles que são narcisistas e identificam que seus pais são narcisistas, ou seu ex, ou os seus filhos, ou um dos filhos, ou a mãe, esses vão à terapia em busca de tentar, eu acho, né, que alguns buscam terapia em busca de tentar entender a sua própria história. Outros já vão mal intencionados mesmo. Já atendi, a maioria dos meus pacientes não são narcisistas, mas claro, alguns narcisistas identificam que seus pais sejam narcisistas, que suas mães sejam narcisistas, seus ex, seus filhos, então vão para a terapia com esse intuito. Então, claro, já aconteceu de eu atender, mas não são maioria. Pela minha experiência clínica atendendo esses sobreviventes, não deixam de ser sobreviventes, só que nem todo sobrevivente tem empatia e nem todo sobrevivente será narcisista ou psicopata, né? Acredito que é a minoria, mas eles já chegaram e eu vou falar algumas coisas que eu já percebi aqui, características de pessoas narcisistas. Algumas são mães, outras não. Já atendi um único narcisista de sexo masculino. A procura é bem maior, é a feminina, né? São as mulheres que normalmente buscam. Então, baseado nesse paciente, em algumas mulheres e algumas mães, mulheres que são mães e têm o transtorno de narcisismo, eu vou falar aqui um pouquinho o que eu já identifiquei. Normalmente elas iniciam a terapia pincelando os abusos que sofreram, e no final das contas elas acabam utilizando o tempo da terapia para falar mal de alguém. Nunca é sobre elas, nunca é tentando identificar o que pode ser melhorado na vida delas, não. Normalmente elas usam o tempo da terapia para falar mal de alguém, para falar, às vezes até desabafar sobre a mãe, os abusos, mas isso é só no início. Quando se vai se aprofundando, quando a gente, né, nós terapeutas, tentamos fazer com que elas acessem a real identidade delas, elas se esquivam, falando mal de pessoas aleatoriamente. Aí entra tudo na conversa e terapia que é bom, nada. Por mais que a gente tente trazer elas para terapia, elas não vão. Então, elas tendem a falar mal das pessoas e usam o tempo da terapia para isso. Já aconteceu várias vezes dessas narcisistas contratarem os meus serviços, pagarem por meu serviço, receberem o atendimento e usarem o atendimento para ficar elogiando o trabalho de outros terapeutas. E isso o Dr. Otto Kemberg tem livros, né, e trabalhos sobre transtorno de personalidade com foco em narcisistas e borderlines. E um dos trabalhos dele sobre o narcisismo,
ele fala, né, por como que os narcisistas agem na terapia. Eles fazem isso, ficam elogiando o trabalho de outros profissionais. Para quê? Para diminuir o terapeuta que está ali na frente deles. Então já aconteceu comigo. Eles tentam fazer o terapeuta de bode expiatório. Aí vão fazer o quê? Comparações. Aconteceu, então essa pessoa, mas foi mais de uma, ficaram elogiando trabalhos de outros terapeutas, de outras terapias que já fizeram, no intuito de diminuir o meu trabalho. Também elas costumam fazer gaslighting, já atendi uma com traços narcisistas que, para validar aquilo que ela estava dizendo, ela dizia que em um dos vídeos eu tinha falado uma coisa totalmente descabida, que eu tenho certeza que eu nunca falei, não que eu não erro, não que talvez um vídeo ou mais de um tenha alguns erros, mas o que essa pessoa falou realmente não tem menor cabimento, e eu disse, olha, essa informação está equivocada, né? Em nenhum momento, em algum vídeo, eu falei isso. Então, elas costumam fazer gaslighting também, com o que você já disse, ou colocam palavras na sua boca para tentar distorcer a conversa. Já aconteceu com outra paciente com sintomas de narcisismo também. E se você está assistindo esse vídeo e tem uma amiga ou um amigo que é terapeuta, já encaminha para que os terapeutas fiquem atentos quando receberem pacientes com esse perfil. Também aconteceu um episódio de, em uma dessas pacientes, elas relatarem que foram para a constelação familiar, que tiveram um bom resultado. E aí uma delas falou, nossa, foi muito bom, eu entendi a história da minha família, entendi por que eles agem assim, foi transformador para mim. E nessa terapia de constelação familiar, eu entendi que eles deram o que tinham, né? E o que eles tinham, que eles receberam, foi muita maldade. Então, eles transferiram essa maldade. Entender isso me ajudou. E aí, em um outro momento, quando eu também quis lembrar essa pessoa, essa paciente, de que realmente eles dão o que tem, só que o que tem é muita perversidade, o que eles dão, eu falei, olha, é muito difícil, mas realmente a sua mãe deu o que ela tinha. O que ela tinha não era coisa boa, mas realmente é o que ela tinha. Imagine, ainda comentei, imagine se desse o pior dela. Se o melhor que ela tinha para dar era isso, imagina o pior como seria. E aí ela disse que se sentiu muito invalidada, se sentiu afetada, falou um monte de coisas, sendo que ela mesma tinha dito aquelas mesmas palavras. E outro profissional disse que isso foi muito interessante para ela entender, e quando eu disse, aí ela já não gostou. Então, fica procurando motivo para me desqualificar, para me diminuir, não só a mim, né, outros terapeutas que já atenderam, que eu converso, né, também já perceberam esse comportamento. O que é dito da boca de outras pessoas se torna algo positivo, e quando você diz, se torna invalidação, se torna sofrimento. Por quê? Não tem motivo para questionar e reclamar, então ficar caçando motivo. Também elas têm o hábito de dizerem que se sentem abandonadas, que a antiga terapeuta abandonou, que ela estava fazendo terapia e de repente o terapeuta parou de atender, que sente que foi muito ruim, porque já é uma sementinha plantada na cabeça do terapeuta para que esse terapeuta não dispense. Ah, eu me sinto abandonei, me senti abandonada, que a minha antiga terapeuta me abandonou, ela do nada parou de me atender. Por que será, né? Já começam a colocar essas sementinhas na cabeça do terapeuta para que o terapeuta se sinta mal em dispensar. Também já percebi que esse é outro comportamento que foi repetido. Também elas gostam de alfinetar, né? Teve uma que, uma vez, um exemplo aqui, me disse que viu uma foto minha no Instagram, que não sei o quê, acho que eu já até comentei, né? Nossa, eu vi uma foto sua, você estava tão bonita, era maquiagem ou era filtro? Ah, que infantil, né, gente? Mas já ouvi isso de uma paciente com traços de narcisismo, e em seguida ela perguntou, o que você acha de rede social? Ah, eu acho que rede social as pessoas só têm para se exibir. E eu perguntei, mas você não tem rede social? Você acabou de dizer que tem rede social. Ah, não, mas eu não uso não, eu só uso para ver o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, usa, né? Quem não usa não vai usar nem para isso. Então, gostam de alfinetar, ah, gostam de ficar incomodando o terapeuta. Eu já atendi todas as narcisistas que eu atendi,
O homem até que eu atendi narcisista não, mas as mulheres narcisistas que eu atendi, e elas vão para terapia e não sabem que são narcisistas, tá? Ou fingem muito bem que não sabem, ficavam pentelhando, alfinetando. Se o horário estava marcado às 14 horas e eu entrasse às 14h03, ai, você entrou mais cedo, será que eu entrei e não te vi? Ah, é porque agora já são 14h03. Ou se elas chegam 2, 3 minutos, né? Não digo atraso, né? Porque às vezes o relógio não está batendo. Se elas entram 14h05, eu não vou nem comentar, porque eu não considero um atraso. 3, 5 minutos, não considero um atraso. Ah, eu me atrasei porque aconteceu isso, 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 isso. Para quê? Para quando eu atrasar 1 ou 2 minutos, elas falarem que isso é um atraso, para cobrar. Ficam cobrando o ângulo. Ah, você não está olhando para mim. Parece que você não está olhando para mim, porque você não está olhando para a câmera. Se eu olhar para a câmera, eu não vou enxergar o paciente, porque a câmera fica acima ou do lado, aonde você vê a imagem no seu celular, né? É óbvio que não dá. Só se eu fosse estrábica, um olho olhando para a câmera e o outro olhando para o paciente na tela. Vou dar um exemplo. Agora eu estou olhando para o paciente, estou olhando a minha imagem aqui no celular, onde eu estou gravando, estou olhando para o paciente. Agora estou olhando para a câmera. Olha a diferença. Se eu olho para a câmera, eu não vejo o paciente. Como que eu vou analisar sem olhar para o paciente? Também uma outra, estava com refluxo atacado, então de vez em quando eu estava engolindo saliva, mas eu não estava com sede. Ai, Virgínia, tô vendo que você está precisando tomar uma água. Toma uma água, pode tomar uma água. E aí eu digo, eu tô com uma água aqui, se eu quisesse tomar água, eu tomava, muito obrigada. Mas muito obrigada. Alfinetando. Elas ficam observando tudo, tudo, tudo. Nada passa batido só para pentelhar, porque nunca ninguém, né? Nenhum empata que eu atendi ficou observando quantas vezes eu engulo saliva por minuto. Mas elas percebem até isso, tá, gente? Também tem aquelas que se queixam dos filhos e confabulam, fantasiam que o filho é narcisista. Teve uma que disse que o filho queria internar ela no hospital psiquiátrico. E aí eu perguntei como foi isso, e aí é onde elas se enrolam, porque elas só falam, fulano é tóxico. Quando você pede para desenrolar o assunto, não tem meio, é só a opinião delas a respeito de alguma coisa, ou a dedução, elas deduzem as coisas e dizem que aquilo é real. Elas fantasiam, é um mundo paralelo, tá, gente? Eu perguntei como foi isso, e aí ela disse, eu passei mal, fui para um hospital, o meu filho me levou, e quando eu estava lá no consultório com o médico trancou a porta e o técnico de enfermagem estava suando frio, e eu senti ali, eu percebi que eles iam me internar à força, porque meu filho queria o meu salário. Aí eu digo, e aí, o que aconteceu? Pensei, internaram ela. Dali eu fui para uma outra sala, tomei soro e fui para casa. Aí eu falei, mas não tentaram te internar? Mas isso foi uma tentativa, Virgínia, porque eu senti no meu coração que o médico iria me internar. E eu fiquei assim. Aí eu falei, olha, desculpa, mas isso não é uma tentativa de internação. Não é, porque não aconteceu nada que pudesse demonstrar que seria uma tentativa de internação. Ah, porque você está me invalidando. Ah, porque você está passando pano para o meu filho que é narcisista. Quando você não concorda com o gaslighting, com a mentira, com a dedução sem provas, aí você vira bode expiatório. E aí começa os insultos. E aí eu finalizo a consulta e eu não termino e não aceito insulto, não aceito desrespeito. A partir do momento que tem isso, acabou. Eu não atendo mais. E não adianta vir, você está se sentindo abandonado, que comigo não funciona, porque eu já estou com casco duro de atender pessoas narcisistas. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas eu dei aqui alguns exemplos, então você que conhece alguém que atende e deseja talvez ter o foco em sobreviventes, sempre vão cair narcisistas, tá? Sempre. Se você tem desejo em atender sobreviventes um dia, sempre vão cair narcisistas, porque eles pensam que são só vítimas. Eles não têm noção que são narcisistas. Alguns têm noção da maldade, da pentelhação.
se está olhando para a câmera, se não está, se está entrando 1 minuto antes, 1 minuto depois, aquelas alfinetadas, sempre terá quando se trata de narcisismo, mas não vale 1 centavo, porque o incômodo que eles trazem, o tentar te humilhar para se sentir superior, não vale nem 1 centavo desse atendimento. É melhor dispensar, na minha opinião, a não ser que você queira ser especialista em narcisistas, que não é o meu caso. No meu caso, eu sou especialista em vítimas de narcisistas e não queimo meu tempo atendendo eles, porque não tem resposta, né? Eles não conseguem acessar o self real. Então, para mim não é interessante, porque eu perco o meu tempo, eles perdem o deles também, porque eles não mudam, e um horário que poderia estar atendendo pacientes empatas. Então, eu opto em não atender e descontinuar ali a terapia. Espero ter tirado essa curiosidade de vocês, e se você gostou, deixe nos comentários, curta, sua curtida é importante, e compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar desse vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.